Entrevista Rádio Ônibus. Momento agora de fazer contato com quem sabe e vai compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com a gente, através de toda a nossa audiência. A ligação aqui feita pelo Skype para falar, pela primeira vez aqui participando com a gente na Rádio Ônibus, a doutora Roxane, que vai estar com a gente aqui ao vivo para poder responder as suas perguntas, dúvidas em relação às novas regras do CTB. Doutora Roxane, boa noite. A senhora me escuta bem? Boa noite, Henrique, tudo bem? Tudo certo. Está me ouvindo e está vendo também ou só está ouvindo? Estou te vendo. Agora parou o retorno. Antes eu estava com um pouquinho de retorno. Tá ótimo. Que bom, que bom. Prazer estar aqui falando contigo e com a tua audiência. Alegria nossa, que bom que está aqui com a gente. Eu não consigo ver você. Não conseguiu? Vamos só tentar estou te ouvindo. Se a gente usar a câmera, Pronto. agora estou te vendo. É uma alegria tê-la aqui. Direto de Porto Alegre, é isso? Isso mesmo. Aqui um pouquinho mais frio do que aí, mas com toda certeza é um lugar tão aconchegante quanto. Mas, né, eu imagino que os teus ouvintes não têm fronteiras, eles andam por tudo que é lugar, então é capaz de termos vários gaúchos aí escutando o programa. Tem sim, além de Canoas, do Rio Grande do Sul, a gente tem uma audiência interessante, Caxias do Sul, a casa da Marco Polo, né? Então tem bastante gente aí que está nos acompanhando, que tem o seu sotaque, que eu ainda não consegui perceber ainda. Vamos deixá-la falar? Ainda não. Vamos deixá-la falar para poder ouvir o sotaque aí do Rio Grande do Sul, que é bom demais. Bom, seja tem muito tu e tchê aqui, mas faz parte. É verdade. Seja bem-vinda mais uma vez. E o pessoal está com muita dúvida, doutora, sobre as novas regras do CTB. Nós já falamos aqui na Rádio Ônibus sobre o exame toxicológico, isso antes dessa prorrogação do prazo aí, porque os motoristas estavam apavorados, porque o prazo é curto, né? O doutor Sérgio participou com a gente recentemente também, o Sérgio Carvalho, e ele disse que na verdade não é que o prazo é curto, é que foi mal divulgado, né? Ele explicou um pouco isso para nós, né? Mas as autoridades aí ouviram os profissionais motoristas e por conta da pandemia, eu imagino que seja isso, e ter um prazo estendido aí para o exame toxicológico. Essa é a primeira pergunta que eu já faço, que eu sei que muita gente está fazendo também. Realmente é isso, o exame toxicológico agora tem um prazo maior para ser feito, não precisa ter apavoramento, doutora? Exatamente, e eu vou um pouquinho mais além. Primeiro eu queria mandar um abraço para o Sérgio Carvalho, meu colega lá do Observatório Nacional de Segurança Viária, e que me falou muito bem do teu programa e de ti também, né? E, obviamente, não sei se eu vou conseguir atingir a mesma qualidade, né, de conhecimento do Dr. Sérgio, mas eu vou tentar, na medida do possível, né, passar a melhor informação aqui para os ouvintes. E pensando, né, nas pessoas que estão te escutando, e na sua grande maioria são profissionais que atuam no trânsito, né, que atuam nas estradas. Eu separei alguns pontos específicos do Código de Trânsito que vão ser importantes, né, para que sejam internalizados por esses motoristas. E essa questão do toxicológico, com toda certeza, né, ele impacta muito o motorista que tem a categoria C, D ou E, né, para esses veículos aí de grande porte. Eles já havia antes a exigência que eles fizessem o exame toxicológico, né, de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Isso coincidia com a metade, né, do período de validade da CNH. Se eu entendi, conforme nós conversamos com o Sérgio, já era obrigatório, sempre foi obrigatório, só que não tinha punição, era isso? Exatamente. Então, o que acontece? Infelizmente, o ser humano, ele aprende na dor, né? Não tem outra forma diferente. Então, o que acontecia? O exame toxicológico, apesar de ter uma validade de 2 anos e meio, ele acabava sendo feito tão somente quando a pessoa ou ia fazer algum serviço, né? Tipo, adicionar categoria, ou algum outro serviço junto a um centro de formação de condutores. Eu sei que cada estado tem um sistema um pouquinho diferente, mas aqui no Rio Grande do Sul é um CFC, e aí ele precisava renovar esse exame médico. Então,
Fora isso, o cidadão que era obrigado, das categorias C, D ou E, era obrigado a fazer o exame de 2 anos em 2 anos e meio, acabava fazendo somente quando ele ia renovar o exame de saúde, o exame médico. E agora, com a vigência da nova lei, desde 12 de abril de 2021, foi criada, né, uma penalização para aquele condutor que não realizar o exame dentro desse prazo, que é menor. E agora, a diferença também ocorre em relação ao tempo de validade do exame médico, que antes, né, nós tínhamos 5 anos ou 3 anos, dependendo da idade do motorista. Agora, esse prazo, ele passa, né, até para os condutores até 49 anos, ele passa para 10 anos, de 50 a 69 anos permanecem os 5 anos, e os com mais de 70 anos ficam continuam com 3 anos o prazo de validade. E aí tem que pensar um pouquinho, Henrique, como é que se enquadra em cada caso, né? A questão do toxicológico, por exemplo, os motoristas com mais de 70 anos não vão precisar fazer de 2 anos e meio em 2 anos e meio. Antes, na lei antiga, era pela metade. Então, se o teu prazo era 3 anos de validade da carteira, né, um motorista de mais idade, e ao invés de fazer de 2 anos e meio em 2 anos e meio, ele tinha que fazer 1 ano e meio, que é a metade do período, né, de validade da carteira dele. Agora não. Agora ele, além de não ter que fazer depois de 1 ano e meio, ele recebe um prazo um pouquinho maior, porque ele vai, então, acompanhar o vencimento da própria carteira de habilitação. Não vai precisar fazer em 2 anos e meio. Isso a partir de qual idade que a senhora disse mesmo agora há pouco? 70 anos. 70 a partir de 70 anos, quem tem 70 anos tem que cuidar o prazo de validade da sua CNH. E quando ele for fazer a CNH, ele vai também fazer o exame toxicológico que é exigido. Tá? Então, todas essas regras, elas vão valer muito mais para o outro condutor, né, abaixo de 70 anos. Por quê? Porque agora ele não tem mais aquela vinculação com o período de vencimento da sua própria carteira de habilitação. Né? Se, por exemplo, tem uma carteira de 10 anos, ele vai ter que fazer, quando ele renovar, depois 2 anos e meio, depois 2 anos e meio, e depois, ao final, quando ele for renovar a carteira de novo. São validades distintas, diferentes. Exatamente. A data da carteira de habilitação com o exame toxicológico são diferentes. Exatamente. Então, assim, sempre foi exigido que se fizesse o exame depois de 2 anos e meio. Só que não havia como se cobrar isso. Não necessariamente ia para um lugar onde o agente de trânsito conseguia verificar essa informação, né, no caso de uma abordagem. Agora, com a carteira digital de trânsito, essa informação consta já no aplicativo, né, em que pode ser consultado tanto pelo policial rodoviário, né, que vai fazer a autuação, não só ele, está deixando claro, estou tentando dirigir a fala para o pessoal que está na estrada. E também pode ser consultado pelo próprio motorista. Né? Ele baixa lá a carteira digital de trânsito e vai ver se o exame toxicológico dele está dentro da validade ou não. Doutora, eu fiz o exame recentemente. O laudo já tenho. Esse laudo automaticamente é enviado para o órgão de trânsito? Ou eu tenho que enviar esse laudo, além de andar com ele impresso comigo? Como é que funciona isso aí? Tem muita dúvida em relação a isso também. Não precisa andar com ele impresso. Tá? Essa informação vai constar diretamente na carteira digital de trânsito. A deliberação ela deu um prazo um pouco maior agora para que os laboratórios insiram essa informação no sistema, por conta do excesso de demanda. Tá? Mas, ao mesmo tempo, também diminuiu o prazo dos laboratórios para inserir, Henrique, a informação da data em que tu coletou o pelo, por exemplo. Agora, o laboratório ele vai ter que colocar em até 24 horas a data que tu se submeteu ao exame. Não necessariamente o resultado do exame. O resultado do exame ele recebeu um prazo maior por conta da demanda. Ele está tendo muita demanda, não está conseguindo entregar dentro do prazo. Então, a tua pergunta é, tu tem que fazer alguma coisa? Não. Quem vai fazer é o próprio laboratório que vai inserir essa informação no sistema. Tá? E por que eu falei dessa história da coleta do pelo? Porque agora, com a deliberação 222, é a data da coleta do pelo do exame que vai determinar se a pessoa realizou ou não realizou o teste. Entendeu? Entendi. Então, salvo, né, críticas em contrário, porque eu fico imaginando assim, poxa,
Não é o exame que determina se a pessoa passou ou não passou no teste, né? Ela tem que ter tido um resultado negativo para poder continuar, né? Se ele for fiscalizado. Mas, enfim, hoje, por conta da questão da transição, essa foi uma opção do Denatran, e ele coloca isso, então, justamente para poder operacionalizar, tá? Então, a partir de agora, o que vai valer é a data da coleta. Então, antes de querer dar todas as explicações a respeito disso, só queria fazer um pequeno parênteses, tá? Essa deliberação, fazendo uma analogia, tá? É como se fosse uma medida provisória. Ela é dada e editada pelo presidente do Conselho Nacional de Trânsito. Essa deliberação, ela precisa ser validada depois pelo próprio CONTRAN. Que nem uma medida provisória. Se a medida provisória não for analisada pelo Congresso, ela cai, né? Ela perde a eficácia. Da mesma forma a deliberação. Então, ainda que a deliberação faça, né, tenha disposições, lembrem-se que ela não está 100% confirmada, ela pode cair daqui, depois do prazo que se tem para fazer a validação, ou pode ser alterada, né? Esse é um momento, inclusive, que as pessoas podem sugerir outras modificações, né, para aquela Então, tudo pode acontecer ainda, muita coisa pode acontecer. Tipo, bola está em campo, entendeu? Entendi. O jogo não terminou. Então, por conta disso, eu diria assim, não sofram por antecipação. Não significa que o que está aqui não é para ser considerado, tá? Acho muito improvável que o CONTRAN, ao analisar, né, a validade, as regras impostas por essa deliberação, ele haja de forma a diminuir esses prazos. Isso eu acredito que não vai acontecer. Talvez até ele possa dilatar mais ou confirmar, o que eu acho que é muito provável. Mas ele não volta para aquele prazo de 12 de maio, né? Que estava todo mundo enlouquecido. Meu Deus, eu preciso fazer um exame toxicológico até 12 de maio. Né? Agora, doutora, mediante a situação que o Brasil vive, o mundo vive, né? Por que não foi pensado isso antes, né? Por que já não... ao apresentar as novas regras, né, a lei, por que já não foi feito um estudo? Por que tem que apresentar uma proposta, deixar todo mundo maluco, apavorado, né, correndo lá para os laboratórios, né, para os lugares para fazer o exame, e depois ter que voltar atrás e dizer que não é bem assim, que vai ter mais um prazo? Por que não foi pensado antes? Então, assim, eu vou fazer uma meia crítica, tá? A gente tem que pensar o seguinte, a lei, a 14.071, ela foi publicada em outubro de 2020. Ela tem o que a gente chama de vacatio legis, que é um prazo, né, que a lei tem depois da publicação para que a sociedade, né, se intere daquelas regras, para que ela se adeque, para que no momento que entra em vigor, aquilo não seja, as pessoas não sejam pegas de surpresa, tá? Falando grosso modo. Então, assim, nós estamos tratando disso desde outubro. De outubro até agora. É meio ano que nós teríamos, em tese, né, para o motorista ter ido lá e regularizado o seu exame toxicológico. Aonde que está a crítica? A crítica é que faltou divulgação suficiente. Eu sei que nenhum cidadão pode se excusar de saber a lei. Né? Está também na lei dizendo, olha, ninguém pode dizer que não vou cumprir porque eu não sabia. Sim. Não pode, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma questão social, e especialmente que cabia, né, ao Denatran e o próprio CONTRAN, de uma melhor divulgação, dizendo, olha, a partir de 12 de abril vai ser assim, então se antecipe e vá fazer o seu exame toxicológico. Só que, infelizmente, até por conta da pandemia, muita coisa ficou difícil de se operacionalizar dentro do CONTRAN. E aí sim, né, no último dia do prazo, literalmente no dia 12, foi publicado um monte de resoluções que, né, vieram, bom, agora vai ser assim. E aí realmente pegou muita gente de surpresa. Obviamente mais informações desencontradas às vezes, né? A lei era para ser uma coisa fácil de se entender, né? E que infelizmente ela não é. Essa resolução, essa deliberação que saiu é pior ainda, entendeu? Ela é mais difícil. Eu fico me colocando no lugar do motorista, sabe? Que eu quero saber de lei, de direito. O meu negócio é dirigir. Né? Aí ele pega e lê aquele negócio e, meu Deus, aí eu refere um artigo aqui, faz. Ele não entende.
Se para nós que lidamos com isso todos os dias, Henrique, imagina, já é difícil de fazer a interpretação, saber o que o órgão de trânsito quer com o que ele está escrevendo aqui. Imagina para o cidadão. É muito então, texto. É muito texto, é muita modificação, é muita referência. Pensa, a gente aprende, quando a gente faz a faculdade de Direito, a gente aprende a interpretar a lei. Como procurar as informações dentro do código, essas coisas assim. Mas vocês não, entendeu? Vocês não aprenderam isso. E então, eu acho que a forma de comunicação com a população, ela precisa ser repensada. Porque a deliberação, por exemplo, como veio aqui, ela não tá de fácil compreensão. Né? Muito embora nossa tarefa é justamente tentar mastigar e passar a informação mais correta. É por isso então, que a doutora está aqui na nossa programação ao vivo agora, 9h35, para poder nos ensinar, porque são muitos termos aí, muita lei, muitas novas regras também que o CTB apresentou, e que deixa a gente realmente perdido aí. Doutora, posso colocar áudio agora da nossa audiência que está enviando aqui perguntas? Pode. Eu vou colocar no ar, vamos primeiro fazer um teste aqui ao vivo para ver se a senhora vai ouvir a pergunta. Boa noite, ouvintes da rádio. A senhora ouviu boa noite? Ouvi. Então tá bom, vou continuar aqui. Ônibus, boa noite, Henrique Estrada, boa noite, a doutora. É o Carlos Rabelo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós vamos ter aí a tal da multa de balcão. Eu gostaria de perguntar para a doutora o que seria essa multa de balcão, né? E se ela vai ser aplicada igualmente para quem tem a categoria C, D e E, independente de ter atividade remunerada ou não, relacionado aos exames toxicológicos que não forem feitos nos prazos determinados aí pelo Denatran. Muito obrigado. Doutora? Certo. Bom, vamos trabalhar então com as novas disposições dessa deliberação 222, tá? Objetivamente falando sobre a multa de balcão. Ela só poderá ser aplicada para CNHs com validade posterior a 12/10/2023. Então, essa multa não vai acontecer antes de 12/10/2023. Por quê? Porque ela exige que, a partir de agora, para eu poder aplicar essa penalidade, que é do 65B, parágrafo único, se não me engano, ele vai ter que renovar a carteira, né, durante já a vigência da nova lei. Então, anotem essa data, 12/10/2023, é o momento em que vai se iniciar, né, a aplicação dessa multa de balcão. E no que ela consiste? Vou tentar fazer uma analogia para talvez ficar mais fácil de gravar. Motorista da categoria C, D ou E, ele pode ter essa categoria. Vamos imaginar, a Roxane é advogada, né, mas tem lá a carteira D, né? Fez a carteira D, enfim, está habilitado. Mas a única coisa que eu faço é dirigir até o meu escritório e ir para casa. Eu uso um automóvel, não uso, né, um veículo que dependa dessa categoria. Eu preciso fazer o toxicológico? Sim, eu preciso, porque está na lei. Eu preciso fazer de 2 anos e 2 anos e meio? Sim, eu preciso. Só que eu não vou ter autuação caso eu seja flagrada com a categoria D, dirigindo um veículo, um automóvel. Então, em tese, se eu não fizer o exame, eu não vou ter punição nenhuma. Tudo como era antigamente. Tá? Por exemplo, para o motorista da categoria CD ou E. Nada muda. Aonde que muda? Qual é a situação que vai mudar para a Roxane, que tem a categoria D, né, e que não dirige veículos que exijam esta categoria? Se ela colocar o EAR, né, o Exerce Atividade Remunerada, nesse mesmo momento que ela coloca o EAR, é onde gera a possibilidade de se autuar com a multa de balcão. Porque aí pouco importa se a Roxane for parada dirigindo um veículo de categoria D ou de B, por exemplo. Se ela não for fiscalizada nesse período, ela não vai ter multa. Mas quando ela for fazer a renovação da CNH, ou do próprio exame, quando ela for buscar lá o Centro de Formação de Condutores para fazer esse procedimento,
lá vai ser identificado, né, que ela não realizou o exame dentro do período correto, e aí sim ela vai ter essa multa que está prevista no artigo 165B, que é uma novidade, que ela é de R$ 1.467,35 e mais 3 meses de suspensão. Olha, eu não gostaria de adentrar muito nessa questão da suspensão dos 3 meses, tá? Porque aí vai ficar uma coisa muito técnica e a gente vai pensar assim, poxa, como é que vai se dar essa suspensão? Suspensão é uma pena? Suspensão vai ser entendida como uma penalidade administrativa, né? Uma restrição administrativa? Eu não quero entrar muito nisso, porque isso é uma questão muito mais de direito, como se vai aplicar ou não. Porque, assim, mesmo que eu tenha a possibilidade de me defender numa penalidade de suspensão de 3 meses, o resultado não vai chegar antes de 3 meses, entendeu? E eu posso refazer o exame e retirar essa restrição, né? Ainda não está muito bem disciplinado como vai se dar a suspensão nesses casos decorrentes do artigo 165B, tá? Que é esse, dirigir, né, ser flagrado aí sem o exame toxicológico. Então, respondendo ao colega, essa multa de balcão é um negócio para se preocupar só a partir, então, de 12/10/2023. Esse foi o prazo que o Denatran deu através da deliberação, o que não significa, tá, que as pessoas que têm a categoria C, D ou E, mesmo que não exerçam atividade remunerada e não dirijam veículos para essas categorias, elas não têm que fazer o exame. O exame está previsto em lei, ele tem que ser feito, como era antes, só que não era cobrado. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim, perfeitamente, bem explicado. Tem outra pergunta aqui, doutora, posso ler? Essa aqui, Pode. Enviada direto lá de Itupeva, no interior de São Paulo, a Eliane. Quero saber como vai ficar a questão das cadeirinhas com essa nova regra. Qual será a punição e qual idade será obrigatório? E sobre as multas educativas, a partir de quando será cobrada? Ou isso vai depender de cada município? Deu para entender, doutora? Sobre as cadeirinhas, né? As cadeirinhas, elas foram disciplinadas por resolução, até essa foi uma das resoluções que entrou um pouco antes da vigência do código, tá? Tem questões específicas ali. A grande modificação foi justamente o fato de que as crianças com mais de 1,45 m, né, não precisam mais, podem ser transportadas, né, no banco da frente. Essa é a grande novidade que vem com a questão das cadeirinhas, tá? E, obviamente, depois tem aquelas gradações em relação aos dispositivos de acordo com a idade. Tá? Eu não recordo agora todas elas especificamente, mas estão lá dispostas na resolução que trata a respeito do uso do dispositivo de retenção para crianças, tá? E essa multa, que eu imagino, né, educativa que ela está comentando, eu acho que é a tal da pena de advertência. E que eu acho que isso tem a ver também, atinge, né, muito o público que está aí na estrada. A pena de advertência, ela teve uma modificação agora com a 14.071, com a lei. Por quê? Antes já existia a previsão da pena de advertência, só que ela era o que a gente chama de poder-dever do órgão de trânsito. Ele ia haver a adequação de aplicar aquela pena de advertência como uma medida mais educativa. Adivinha quando que isso acontecia, né, Henrique? Nunca. Por quê? Tem o custo de enviar a notificação, né? Mesmo que, lembrando, a pena de advertência é aquela penalidade, né, a possibilidade de conversão para situações em que a pessoa toma uma multa leve ou média e que não tenha, né, recebido multas antes, né, era multas iguais nos últimos 12 meses. Agora não é mais as multas iguais, agora, ou seja, não pode ter multa, tem que olhar para o meu prontuário e ele tem que estar zerado. Recebi uma multa leve ou média, o que vai acontecer? Agora falando um pouquinho em relação a como é que vai ser no Rio Grande do Sul, que o Detran já se posicionou. Ele vai expedir uma notificação da autuação, aquela primeira, tá? Que vai ter o formulário para indicação de condutor, caso o condutor não seja flagrado, né, na direção e já identificado no momento da autuação. E depois dessa indicação, desse prazo, né, para defesa ou para indicar condutor, que agora passa para ser de 30 dias e antes era de 15, passado esse prazo, tá? Ou a pessoa pode exercer o seu direito de defesa dizendo, olha, eu faço direito, faço jus à pena de advertência. Ou ele pode simplesmente não fazer nada. Aqui no Rio Grande do Sul, no momento que ele for aplicar a penalidade, que é aquela segunda notificação em que vem a guia para pagamento,
tá? Naquele momento, o sistema, acredito eu, vai avaliar o prontuário daquela pessoa, do proprietário, se ele não indicou o condutor, ou do condutor, se ele indicou o condutor. Tá? E vai avaliar e vai fazer a conversão de forma automática. Caso o órgão do Estado que tenha ali autuado, por exemplo, não fizer isso de forma automática, registro que é importante que se faça a manifestação através de uma defesa da autuação. Quando chegar essa primeira notificação, diga, olha, né, olha para o meu prontuário está zerado, eu mereço essa conversão em pena de advertência. Então, a modificação antes era um poder-dever, agora é uma obrigação da autoridade de trânsito. Ele não pode mais decidir se é uma medida mais educativa ou menos educativa, ele tem que aplicar, sendo que preenchidos os requisitos, ele tem que fazer a aplicação. Interessante. Tem mais perguntas chegando aqui no 11-997015792. Você pode participar com a gente ao vivo aqui também. As dúvidas sendo respondidas pela doutora Roxane, direto de Porto Alegre com a gente. Vamos ouvir mais uma participação aqui, doutora. Boa noite, doutora. A minha dúvida é a seguinte: no caso do condutor que já esteja com o exame toxicológico vencido, por exemplo, isso já vai impactar lá no Registro Nacional Positivo de Condutores, no RNPC? Ou seja, ele já não vai estar incluso lá, com o nome incluso no RNPC por conta do exame toxicológico vencido? Interessante a pergunta, doutor. Muito boa pergunta. Bom, o que eu posso dizer? O RNPC é uma inovação que eu, particularmente, acho muito positiva. Tem gente que acha que... lembra, só explicando o que é o RNPC, tá? É o Registro Nacional Positivo dos Condutores. E aí ali fica o rol de todos aqueles que dirigem muito bem e que não levam multas, certo? Só que esse registro nacional, ele depende de regulamentação do CONTRAN, que não aconteceu dentre aquelas várias resoluções que foram publicadas no dia 12, não está a resolução que trata do registro positivo. Então, assim, primeira coisa que eu digo para o nosso ouvinte, não se preocupe em relação a isso, tá? Não vai impactar absolutamente nada, porque esse banco de dados ainda não existe, enquanto não for regulamentado, né? Em princípio, ele não vai gerar nem efeitos para o bem, nem para o mal, tá? Por enquanto, é um benefício para o cidadão que depende de regulamentação. Como eu disse, tem gente que critica isso porque entende que o motorista tem a obrigação de fazer o certo e, portanto, não deveria ser premiado. Mas eu vou te dizer, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um sistema há muitos anos, acho que é de 2001, se não me engano, uma lei estadual, que concede benefício para o condutor que não cometer multas no exercício, né, fiscal anterior. Ou seja, ele pode receber até 20% de desconto no IPVA. Então, se tem uma coisa que cai é uma lágrima quando ele recebe uma multa, né, e ele não recebe multa há 2, 3 anos, cai uma lágrima, porque ele pensa assim, puxa vida, 20% de um IPVA, sei lá, de R$ 1.500, né? A multa é o de menos, né? O problema dele realmente é a questão do IPVA. Então, ou seja, ele se esforça muito para ele não cometer nenhuma infração, nem média, nem leve, nem nada, né? Mesmo que seja aquelas multas bobinhas, vai pagar lá R$100 de uma multa. Não, o que vai impactar para ele é perder o desconto do licenciamento. Então, eu acho muito positivo. A gente viu uma mudança de comportamento do gaúcho justamente buscando essa questão do desconto, né? Óbvio que o cadastro positivo, Henrique, não vai ter poder de dar desconto em IPVA. Lembrando que IPVA é um imposto estadual e a União não tem esse poder para legislar sobre um imposto que é estadual. Então, o que ele pode fazer é usar esse cadastro positivo como um informativo para que outros órgãos que desejem, né, premiar essa pessoa que não recebe infrações, que ela use isso como um fator de bonificação. A gente fala muito da questão dos seguros, né? Para a seguradora é muito importante poder
dar um desconto maior, né, para aquele cidadão que não comete infração, que não comete acidente. Ou seja, é um dinheiro fácil para a seguradora ter, por exemplo, alguém que não vai se envolver no acidente, que não vai usar o seguro. Então, ela pode dar um desconto maior para que essa pessoa venha a aderir à contratação de um seguro e, portanto, né, todo mundo sai ganhando. Quem contrata e a própria seguradora, que diminui sensivelmente a probabilidade daquele contratante se envolver num evento, né, num sinistro de trânsito. Aqui na Rádio Ônibus 949 ao vivo, no nosso giro de notícias, tem áudio chegando aqui, é direto de Itupeva. A Eliane quer explicar o que ela quis dizer aqui em relação às multas educativas lá da cidade dela. Vamos ouvir, doutora, para a gente tentar entender melhor. Boa noite, doutora. Em relação às multas que eu fiz a pergunta, são multas educativas que são feitas por radares fixos, né, dentro da própria cidade. E eu queria saber se dentro do código ela já tem uma data para começar a ser cobradas, ou isso vai variar de município para município? Olha, Eliane, o que eu vou te dizer? Aqui eu nunca vi essas multas educativas, tá? Talvez o mais parecido possa ser, assim, quando se implanta um controlador eletrônico num local diferente, ele fica num período de testes, né? Para que as pessoas se habituem que naquele local vai haver fiscalização e, portanto, também diminuam a velocidade. A ideia também é essa, não é necessariamente multar, né? Mas sim controlar a velocidade naquele local. Então, às vezes, o órgão de trânsito, ele não multa aquela pessoa mesmo que ela passe, né, naquele local e receba uma penalidade. Eu não sei como é que funciona no município dela, essa tal de multa educativa, tá? Não há nenhuma previsão no código, a possibilidade para isso, exceto se for, né, nesse excesso de velocidade, se tratar de uma multa média, por exemplo, que aí, né, se enquadrar naquelas questões da conversão da pena de advertência e, portanto, a pessoa fizer jus. Mas se a autoridade de trânsito municipal decide, né, não multar um cidadão que comete uma infração em determinado lugar, ou então multar de forma educativa, isso ele está fazendo ao arrepio do próprio CTB. Eu desconheço qualquer regulamento nesse sentido. Posso ser eu que não saiba, tá? Mas eu realmente desconheço a possibilidade de aplicar penalidades dessa maneira. Poderia até o agente de trânsito, por exemplo, vir e passar um sermão, né? Seu fulano, você não pode andar em excesso de velocidade aqui, não vou te multar dessa vez, mas da próxima. Há discussões, inclusive, de se pode se fazer isso ou não, né? Porque o agente de trânsito, ele, ao constatar a infração, ele tem que lavrar o respectivo auto de infração. Então, sinceramente, não sei como é que se procede no município dela essa questão dessa multa educativa. Mas pode ser que a qualquer momento ela venha a ser aplicada, com toda certeza. É melhor ficar cuidando. Doutora, no caso aqui de São Paulo, por exemplo, acho que é chamado multa administrativa. Nós temos o rodízio em São Paulo. E o cidadão vai com o seu carro no dia que não era para rodar, né? Ao invés de deixar o carro em casa, ele vai rodar ignorando o rodízio, né? E acaba recebendo uma multa, se eu não me engano, gravíssima. Mas ele não colocou em risco ninguém, uma multa que poderia, digamos, ser mais leve, né? Como é que fica essa situação de quem sempre foi cuidadoso, por exemplo, e de repente, num descuido ou uma necessidade, usou o seu veículo no dia que não era para rodar, ou no horário que não era para rodar, sendo que era o dia do rodízio, né? Ele não colocou em risco ninguém, né? É diferente de você passar no semáforo vermelho. Isso é um pensamento meu, né? É justo receber uma multa realmente gravíssima? Isso não foi mudado, não? As novas regras estão também contemplando alguma modificação nesse sentido? Porque aí são cada município com as suas diretrizes, né? Então, Henrique, isso eu não sou de São Paulo, tá? Mas eu não sei como é que funciona o Poder Judiciário em São Paulo em relação à questão das multas por rodízio, mas assim como uma advogada técnica especializada na questão de trânsito, a primeira irregularidade que eu vejo é o fato de que o município não tem competência para instituir uma penalidade dessa natureza, mas fez.
fez e faz tempo que faz. Tá? Então, por algum motivo, o Poder Judiciário, imagino eu, né, que tem vários advogados competentíssimos em São Paulo, já devem ter levado essa questão para o Judiciário, e lá eles devem ter dito, sim, é válida as autuações por rodízio. Tá? Então, meu primeiro desconforto em relação a essas multas é em relação à competência. Não teria possibilidade de fazer isso. E sabe por quê? Tentar explicar assim de uma forma bem didática. O único que pode legislar sobre trânsito é a União, é o Congresso Federal. Está lá na Constituição, o artigo 22. Né? Para legislar sobre trânsito e transporte é só o Congresso. E tem que passar por todo aquele processo legislativo. Imagina se eu tivesse em Porto Alegre, né, uma lei que fale que dirigir com o farol aceso é obrigatório, aí eu vou para Canoas, que é do lado, né? E aí ele diz que não é o farol aceso, tem que estar, além do farol, tem que estar com farolete também. Ah, não, aqui em Caxias do Sul eu tenho que andar com 2 cintos de segurança. Estou dando exemplos absurdos. Fica impraticável, precisa ter uma homogeneidade em relação à legislação em todo o território nacional. E por isso, então, que se impede, né, que os municípios legislem, ou o Estado legisle, ou então o próprio CONTRAN legisle, entendeu? O CETRAN legisle, apesar de eles fazerem, né, deixar bem claro, a lei diz que não pode. Então, deveria o Judiciário fazer esse controle, mas em algumas situações acaba se entendendo que não. Então, respondendo objetivamente à tua pergunta do rodízio, eu concordo, eu acho que não está colocando em risco, né, a coletividade. Se houver uma necessidade, um estado de necessidade, eu acho que é válido entrar com um recurso administrativo. Se não der certo, entrem com uma ação judicial, né, vai avaliar ali custo-benefício, que isso representa. Mas o lado positivo, tá? Eu já peguei alguns clientes aqui no Rio Grande do Sul, que tem a carteira no Rio Grande do Sul, mas trafegam muito em São Paulo, e adivinha o que acontece, né? É só multa de rodízio, porque a pessoa não sabe, tu entende? Claro. Não tem uma placa dizendo assim, a partir de agora, né, se você entrar aqui com a placa tal, durante o horário tal, você vai receber uma multa. O mesmo acontece para motoristas do turismo, que vêm rodar em São Paulo e vê lá faixa de ônibus. Só que aquela faixa de ônibus é exclusivo para os ônibus do sistema SP-Trans. Só que ele entende que pode rodar ônibus. Está escrito faixa exclusiva para ônibus, não ônibus da SP-Trans, por exemplo. Tem muito motorista recebendo multa e aí é infração gravíssima. Eu penso que injustamente, porque não está podendo rodar ônibus ali de turismo, mas não tem especificado na placa que ônibus de turismo não pode. Né? E aí, Henrique, se aplica um artigo do Código de Trânsito, que é o artigo 90, que diz que se houver uma falha na sinalização, essa multa não deve ser aplicada. E me parece óbvio que houve, né? Eu sou ônibus, sim, né? Ele vai fazer cara crachá, tô vendo ali, essa é a faixa para ônibus, eu vou andar nela. Agora, se tem que haver uma exceção em relação aos tipos de ônibus, bom, então tem que estar constando na placa. E da mesma forma, eu entendo a questão do rodízio. Deveria ter uma placa dizendo, olha, se você andar nesse horário, nesse dia, com essa placa, né, você vai receber uma multa. O lado positivo é que agora aumentaram, né, os pontos para ter um direito de dirigir suspenso, né? Eu acho que essa foi a grande modificação. E aquele mesmo EAR, né, que impõe ao condutor da categoria C, D ou E a ter que fazer o toxicológico dentro de 2 anos e meio, 2 anos e meio, né, sob pena de ter a multa de balcão, ele, ao mesmo tempo, ele também traz um super benefício, né? O fato de você ter o EAR na carteira, exercer a atividade remunerada, independente de ser C, D ou E, se for, por exemplo, A ou B, né, e tiver isso, automaticamente o teu limite de pontos, né, ele se torna 40, independente de ter recebido multas gravíssimas durante aquele período. Fora, tá, o fato de que a ele também é permitido fazer o que a gente chama de curso preventivo de reciclagem. Então, quando ele somar até 39 pontos, de 30 a 39 pontos, ele pode fazer o seguinte, ele vai até o CFC, que aí eu não sei qual é a Ciretran, não sei bem como é que chama em São Paulo, ele vai até lá e ele pede para fazer esse curso.
enquanto ele está fazendo o curso de reciclagem, ele não vai ter a carteira bloqueada e suspensa. Aí ele faz o curso, antes de chegar ao limite, zera essa pontuação e pode começar tudo de novo. Qual é a diferença em relação a esse curso preventivo de reciclagem? É que ele só pode ser, é um benefício que pode ser exercido apenas uma vez em 12 meses. Então eu brinco o seguinte, se o condutor for alguém, no mínimo, então, se ele for bem esperto ou no mínimo bem assessorado, ele jamais nesta vida vai ter que cumprir uma penalidade de suspensão. Porque, poxa, quase os 39 pontos, transforma isso, tu pode transformar isso em até 78, porque tu vai ter 39 mais 79, então ele pode somar até 78 pontos dentro de 12 meses, se ele fizer o curso preventivo de reciclagem, e ele não vai ter instaurado nenhum processo de suspensão. Mas isso para os maus condutores ficou mamão com açúcar, ficou uma beleza também, né? Foi muito fácil para os maus condutores. Essa é uma luta nossa aqui, nós brigamos muito por segurança viária, doutora, e em relação aqui nesse Brasil nosso, uma disputa com profissionais que fazem o certo, sempre se preocuparam em fazer o certo, e com profissionais ou maus profissionais que toda hora, eu sempre gosto de brincar aqui, que não merece nem dirigir carrinho de rolemã, porque não consegue, já sai, e se tivesse um guarda de trânsito atrás, um agente de trânsito atrás, desde sair de casa até chegar no trabalho, era multa atrás, uma atrás da outra, porque o cidadão não sabe se comportar de maneira segura no trânsito, né? Acaba sendo injusto também para quem sempre quer fazer o certo. Isso não beneficia, não é um benefício para os maus condutores, doutora? Tocou num ponto muito, muito sensível e que eu concordo contigo, sim, tá? Em relação aos motoristas profissionais, se a gente pensar que ele, por estar mais exposto ao trânsito, deveria sim dar o exemplo, né? Mais ainda, dirigir um ônibus, eu não sei dirigir um ônibus, eu não sei dirigir uma carreta, entendeu? É uma arma. O tempo de resposta que eu pisar no freio para segurar essa montanha de ferro aí é completamente diferente de um automóvel. Então, assim, é necessário mais do que nunca muito mais cuidado, muito mais cautela para esse condutor. E a justificativa dada quando quando o executivo mandou o projeto de lei, né, para essa alteração, era justamente de que os motoristas profissionais estavam mais sujeitos a receber infrações. E eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, não posso me furtar de dizer que eles, mais do que nunca, deveriam andar na linha. Porque eles estão no trânsito. Não, eu faço a defesa do condutor, tá? Eu trabalho defendendo o condutor. Mas eu sempre brinco assim, olha... Brincar não, a palavra nem é a mais correta, assim, eu sempre digo, antes de ser uma advogada que defende o infrator, eu sou uma cidadã que usa o trânsito, e eu quero sim que o mau motorista não esteja livre e desimpedido para dirigir, eu acho que ele tem que ser punido, mas eu quero que a punição seja a mais correta possível. Punições injustas, vai estar lá a Roxane fazendo a defesa, tá? Mas para aquelas situações daquele condutor, por exemplo, que bebe, que dirige, que não existam situações de injustiça, né, nessa forma de fiscalização da questão do álcool. Mas aquele cidadão que bebe, que dirige, que está lá, que houve uma autuação correta, esse tem que ser punido exemplarmente. E eu acho que se eu fosse, né, da categoria dos motoristas profissionais, eu gostaria, era justamente que a lei continuasse como estava, com os 20 pontos. Para quê? Para que o meu colega, o mau colega, ele não esteja dirigindo e colocando a minha vida em risco. Porque se ele está na via e não está respeitando as regras de trânsito, ele está colocando a minha vida em risco, não só dele, né? Então, eu acho que, óbvio, tudo tem a ver com uma questão cultural, a gente já está passando por uma modificação, Henrique, nesse sentido. O que era há 20 anos atrás, né, essa questão do trânsito, para hoje, as pessoas já estão com um pensamento um pouco diferente, talvez leve mais 10 anos para chegar num padrão ouro, né? Hoje a gente está no padrão prata, talvez, né? Falte ainda muito em termos de educação para o trânsito e tal,
Mas eu acho que se cada um fizer a sua parte, né, e respeitar as normas de trânsito, ok. É aquilo que eu falei do toxicológico. Tem que fazer em 2 anos e meio, quem tem CDE, independente de dirigir carro ou caminhão, tá na lei. Ah, mas eu não vou fazer se não for penalizado. Como assim, cara pálida? Você está reclamando do político lá que tem que ser honesto em isso, mas aí tu descumpre a lei e quer que ele cumpra a lei, né? Tem que dar o exemplo. Muito bom. É pena que o nosso horário aqui, doutora, já estamos avançando. Uma pergunta que eu acabei não levando ao ar aqui, mas foram várias pessoas que perguntaram nesse sentido. A senhora até comentou rapidamente aí sobre o farol aceso, né? Farol aceso, mudaram as regras aí. E tem gente perguntando, se eu deixar o farol ligado, então, em rodovia duplicada, então eu vou levar multa, então? Vai ser ao contrário? Como é que está essa situação? Não, muito pelo contrário. E muito boa a tua pergunta também. Eu estou adorando as perguntas de vocês. Agora, houve um arrefecimento em relação à exigência do farol. Tá? O farol agora ele vai ser exigido tão somente para aqueles veículos que não têm o DRL, né, que é aquela luz... agora me fugiu o nome em inglês, é uma sigla em inglês também que toda vez me foge da cabeça, mas já entendemos. Mas enfim, dá um Google que vocês vão achar, pronto. Veículos mais novos, quase todos estão saindo já com isso de fábrica. E para aqueles carros que não tiver, né, os veículos que não tiverem, tem que usar a luz baixa. Pista simples. Antes era em qualquer rodovia. Exceção. Né, aqui do parágrafo primeiro, os veículos de transporte coletivo de passageiro, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, as motocicletas, motonetas, ciclomotores, deverão utilizar-se de farol de luz baixo durante o dia e a noite. Então, se o motorista do ônibus está lá, né, dirigindo na sua faixa exclusiva, deixe ligado. Não, ele não vai receber uma multa por estar com ele ligado. Pelo contrário, aliás, eu recomendo. Né? Faz muito mais sentido, ele fica muito mais visível na via se ele tiver com o farol ligado. Ai, mas vai queimar minha lâmpada, porque a lâmpada custa caro. Calma, tem coisas que não têm valor, né? Estar explícito na via, né? Para que o outro veículo te enxergue numa situação, mesmo que seja durante o dia, né? Ajuda na visibilidade. Né? Agora, o fato de não ser multado, eu vou desligar, vai dar mais trabalho desligar e ligar quando estiver, né, na faixa ou não, do que simplesmente sair, né, ligou a chave, ligou a luz e faz uma viagem tranquila. E eu ligo sempre. Então, quando eu saio com meu carro de passeio, agora já estou ligando, com pista duplicada, pista simples, no bairro ou na rodovia, eu estou deixando ligado. Né? Vai gastar mais energia, mas eu acredito também que é muito mais segurança. Com toda certeza, Henrique. Eu acho que são pequenas posturas nossas que vão começar aos poucos a fazer diferença. E o meu colega que não faz e vê eu fazendo, pode ser uma pessoa que se motive. Quando eu estou num bar e decido que eu não vou beber porque eu vou dirigir, e o meu amigo que está me vendo, ele vai pensar, ai meu Deus, a Roxane vai reprovar o fato de eu beber e sair de dirigir, acho que eu não vou beber também. Tu entende que isso gera uma motivação para o outro, porque há uma reprovabilidade social nesse comportamento. Então, ligue a luz, quem sabe, né? O teu parceiro que passa por ti, né, além de dar o pisca aquele, né, dando um oizinho, né, ele é verdade, eu vou ligar aqui também. Por que não? Muito bom. Doutora, pena que o nosso horário aqui já está estourado, né? Mas antes aqui da gente encerrar, o Maio Amarelo está chegando, né? O que falar desse movimento que está contagiando muita gente, as famílias, né? E a ideia é essa mesmo, né? Para poder trazer cada vez mais responsabilidade, né? O Observatório Nacional de Segurança Viária participa constantemente aqui com a gente, com ações importantes, motivadoras, né? Ensinando mesmo os condutores que nos acompanham, os passageiros, o pedestre, né? Porque todos nós somos pedestres também, em primeiro lugar. O que dizer do Maio Amarelo que está prestes a começar? O Maio Amarelo é uma campanha, né? Assim como se começou com a história do Outubro Rosa, né? Que era um momento para as mulheres, né, buscarem, né, fazer os preventivos, aqueles exames, a gente pensa no Maio Amarelo como um momento de reflexão em relação ao trânsito, em relação à necessidade, né, de segurança no trânsito. E esse ano,
eu particularmente entendo que com muita felicidade se escolheu o tema de respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Por quê? Porque cabe sim muito a gente, motorista, pedestre, ciclista, motociclista, ou seja, eu brinco, a gente nasce, né, e é jogado para o trânsito. Até no carrinho de bebê a gente já está andando no passeio, né, e certamente está inserido no contexto trânsito. Então, cabe a cada um de nós a nossa parcela de responsabilidade e entender que é importante respeitar o limite do outro, aquela coisa que a gente aprende quando é criancinha, né? Ó, meu direito termina quando começa o direito do outro. E aqui é respeitar o outro também. Então, esse respeito e responsabilidade, ele também merece e deve ser praticado no trânsito. Maio está aí, né? Hoje é 29, então, a partir de sábado, inicia-se, né, o Dia do Trabalhador e também esse período de conscientização para a segurança do trânsito. Que cada um de nós, né, faça aí parte desse movimento, seja ativamente, né, seja passivamente, internalizando esses conceitos para que toda a coletividade saia ganhando. Doutora Roxane, quem está nos ouvindo e assistindo também aqui, nesse bate-papo vai estar disponível também no YouTube, no nosso canal Rádio Ônibus. Como é que faz para entrar em contato com a senhora, acompanhar um pouco do seu trabalho, se precisar do serviço também, como é que faz para encontrar a doutora Roxane? Então, Henrique, quem ficou aqui com dúvidas e eu não consegui responder ou não soube responder, joga aí no Google Roxane Ponzi, tá? É bem fácil, porque como a pessoa não se chama Maria, nada contra as Marias, né? Tem poucas no mundo, poucas Roxane Ponzi, você vai me achar nas redes sociais, tá? E aí, a partir dali, a gente, né, vai tentando passar algumas informações em relação ao trânsito e tal. Me chama ali em algum Instagram, Facebook, WhatsApp, lá tá todos os contatos, tem e-mail, né? Sinal de fumaça, esse às vezes demora um pouco mais, porque demora para chegar até aqui, mas me chama lá, manda a pergunta, se eu souber responder, vou responder. Se eu não conseguir, não, por favor, me perdoe, vou procurar saber para tentar responder. E mais, diz que nos escutou aqui na Rádio Ônibus. Exatamente, muito bom. Porque eu vou saber o quão qualificado é esta pergunta que está chegando. Muito bom, eu gostaria já de convidar, eu sei que o nosso tempo foi curtinho hoje, a próxima oportunidade, um pouquinho mais de tempo, né, para poder responder as outras perguntas que vão chegando aqui também, mas o nosso programa encerra às 10, já são 10h11, né? Eu agradeço imensamente a sua participação de hoje e já lhe faço o convite para que, assim que possível, né, possa participar mais vezes aqui, falando de outros temas até mesmo. Com certeza, Henrique. E outra, daqui 30 dias é quando vai ser validada a deliberação. A gente volta a conversar lá. Até lá muita coisa pode acontecer. Até lá muita coisa pode acontecer. Mas se informem nos canais, procurem os canais do próprio Observatório Nacional de Segurança Viária, do Maio Amarelo. Lá tem muita informação para você que depende do trânsito. Então, ou procura as redes sociais da Roxane, como achar melhor. Tá? A gente está à disposição e foi realmente um prazer, Henrique, estou à disposição, me chama quando quiser, adoro falar de trânsito e adoro falar para quem está interessado também. 7 anos de estrada, rodando com todas as carrocerias, todos os motores. Rádio Ônibus.